Milionário negro faz ligação e surpreende policiais que intimidaram vovó no bar. Numa noite qualquer em uma pequena cidade marcada por tensões raciais, o bar Cantinho da Alegria pulsava com risos e vozes. João, um veterano de guerra, procurava seu lugar naquele ambiente, onde a música abafava os resquícios de uma luta interna. Seu coração carregava cicatrizes de batalhas muito mais intensas do que aquelas que o mundo conhecia. Mas nada o preparou para a cena que se desenrolou. A polícia, com seus olhares desconfiados, invadiu o espaço. As risadas cessaram. A tensão tomou conta do ar, como se o mundo tivesse parado. Uma vovó de cabelos brancos e andar trôpego, que frequentava o bar há mais tempo que muitos ali chegados, foi chamada para sair. A sua fragilidade se tornou alvo de piadas sussurradas, enquanto os policiais riam. João sentiu um nó na garganta. Ele se levantou, decidido a intervir, mas foi parado por uma mão firme em seu peito. Um dos oficiais, com uma expressão que misturava deboche e desprezo, disse: "Melhor ficar na sua, veterano." A humilhação cortou mais profundo que qualquer ferida que ele já havia recebido em combate. Desamparado e com o coração pesado, João deixou o bar. As luzes da cidade pareciam mais frias e distantes. Cada passo na calçada era um peso. Cada rosto que cruzava seu caminho, uma lembrança amarga do preconceito que ainda permeava seu lar. Ele se sentia só, envolto em uma espiral de solidão que não parecia ter fim. Mas na mesma noite, algo inesperado aconteceu. Seu celular vibrou e, ao olhar a tela, viu o nome de Marcos, um milionário que havia se destacado na cidade, mas se mantinha distante das velhas rivalidades. Ele sabia, ou melhor, tinha certeza de que Marcos ainda sentia na pele o peso do olhar alheio por ser um negro de sucesso ali. João foi informado sobre o que aconteceu no bar. "Quero te ajudar." A voz de Marcos era firme, mas cheia de empatia. A proposta de solidariedade tocou João de uma forma que ele não esperava. Assim que se encontraram, Marcos revelou seu plano. Juntos, eles iriam expor não apenas os atos de preconceito, mas também a corrupção que infiltrava as instituições locais. Enquanto conversavam, um mistério começou a surgir. A avó intimidada, que agora era um símbolo de resistência, tinha uma história que se entrelaçava com a de suas famílias. O que poderia ter acontecido naquela pequena cidade que ligava os destinos de João e Marcos? E o que a avó sabia que poderia mudar tudo? E assim, os dois formaram uma aliança inesperada, determinada a enfrentar as ameaças que pairavam sobre eles. Mas cada passo em direção à verdade era também um passo em direção ao perigo. Os riscos aumentavam a cada dia. O que iriam descobrir poderia lhes custar a liberdade e até mesmo a vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João e Marcos estavam em uma pequena sala, iluminada apenas por uma lâmpada pendurada. O clima era de expectativa carregada. Eles estavam prontos para gravar a denúncia que pretendiam fazer. Marcos havia reunido informações, nomes, datas
tudo que poderia provocar uma revolução. Mas enquanto ele falava, uma sensação estranha começou a crescer em João. Algo estava errando. Olha, João, precisamos ser firmes. O que esses policiais fizeram não pode ficar impune, disse Marcos, sua voz baixa, mas intensa. João apenas acenou. Podia sentir o peso da responsabilidade, mas um arrepio percorreu sua espinha. Algo não estava certo. Um pensamento perturbador começou a formigar em sua mente. Subitamente, um barulho alto cortou o silêncio. A porta da sala se abriu com um golpe. 2 policiais, com expressões sérias e ameaçadoras, invadiram o espaço. "O que vocês estão fazendo aqui?" um deles gritou, o olhar fixo em Marcos. João se levantou instantaneamente, o coração disparado. Mas o que aconteceu a seguir fez seu estômago revirar. Uma senhora penetrou na sala sem ser notada. A vovó do bar apareceu, mas não mais como a frágil mulher que João tinha visto antes. Ela estava bem ali, mas agora sua postura era ereta, a confiança irradiando dela. "O que você está fazendo aqui, seus covardes?" ela vociferou. João mal podia acreditar. A avó tinha um ar de autoridade. Marcos olhava para ela perplexo. Você sabe o que está acontecendo?" ele questionou, a voz trêmula. E então, como se a verdade tivesse que ser revelada a qualquer custo, a mulher respirou fundo e começou a falar. "Meus filhos, há muito tempo esta cidade tem segredos que envolvem até mesmo as famílias de vocês. O que vocês estão prestes a descobrir vai mexer com tudo o que vocês pensam que sabem", disse a vovó com um misto de temor e determinação. "Eu sou mais do que apenas uma velha frequentadora de bar. Sou parte de uma história que começou antes de vocês nascerem e de algo que vai muito além do que vocês imaginam." Os policiais, confusos e visivelmente alarmados, mal ousaram se mover. João estava em choque. As palavras da vovó faziam eco em sua mente, revolucionando tudo o que ele pensava até aquele momento. O que ela queria dizer? Qual era sua conexão com eles? E mais importante, que história era essa que prometia virar tudo de cabeça para baixo? "O que você sabe sobre os policiais?" João perguntou, a urgência em sua voz ajudando a quebrar a tensão na sala. A resposta dela fez seu corpo congelar. "Os homens que estão aqui estão ligados à minha família. Eles também guardam segredos e não serão fáceis de desmascarar. Uma revelação horrenda. A lealdade deles poderia ser um jogo. E a verdade que buscavam era mais perigosa do que poderiam imaginar." A sala parecia pequena, o ar denso como o peso de evidências não ditas. Os olhares se cruzaram. Um misto de determinação e medo pairava no ar. O que fazer agora? Como avançar quando a confiança estava em jogo? Por que a vovó estava ali, revelando um segredo que poderia mudar tudo? As perguntas fervilhavam na mente. De quem seria a verdadeira ameaça? E, acima de tudo, os laços que uniam eles eram mais fortes do que as sombras do passado. Um dos policiais deu um passo à frente, seu olhar agora cheio de suspeita. "Isso não vai acabar bem para vocês." E assim, a tensão atingiu o ápice, deixando todos com um nó na garganta, no limiar entre a denúncia e o silêncio. O que viria a seguir? João sentiu que a próxima jogada poderia ser a mais arriscada de suas vidas e que nada seria como antes. A tensão na sala era palpável. A frase do policial ecoou, cortante como vidro.
Isso não vai acabar bem para vocês. A vovó, que antes era apenas uma mulher frágil, agora estava em pé, ereta e desafiadora. O olhar de João alternava entre o medo e a determinação. O que mana da sua coragem era: a avó sabia de algo. Algo que podia mudar tudo. Mas antes que alguém pudesse responder, um celular tocou. O som rompeu o clima pesado. Todos os olhares se voltaram para Marcos, que estava com a mão dentro do bolso. Ele hesitou. A ansiedade na sua expressão aumentou. É um número desconhecido? Murmúrio nervoso. João sentiu um impulso de alertá-lo, mas era tarde demais. Marcos atendeu. Alô? A voz dele estava tensa. Os policiais aproveitaram a distração e avançaram um passo à frente, brandindo ameaças silenciosas. A avó permaneceu firme, encarando-os como se a força dos seus anos de vida fosse capaz de afastá-los. Marcos, você precisa vir aqui agora. Sou eu, o seu pai. A voz do outro lado desencadeou um vendaval de emoções. João viu a mudança no rosto de Marcos, uma confusão misturada a um desespero profundo. Ele ficou imóvel, como um retrato emoldurado de dor. Pai, o que você quer? O que está acontecendo? A voz dele tremeu, quase quebrando. E de repente, tudo fez sentido. O olhar da avó mudou. Suas feições deixaram entrever a compreensão profunda. Uma intercessão de passados. A avó fez um gesto para que João se aproximasse. Escute, filho. Todos aqui têm suas histórias. Marcos, ele tem o direito de saber a verdade. E você também. João mal conseguia processar. Era um momento que antes parecia dramático e cheio de ameaças, agora se tornava um labirinto de revelações. Seu pai está na prisão por causa de segredos que envolvem nossa família? Os policiais, eles estão envolvidos. E você, Marcos, precisa escolher um lado. Palavras da avó caíram como bombas. O impacto foi instantâneo, levando todos a um silêncio sufocante. Os policiais hesitaram, seus rostos pálidos. Qualquer poder que pareciam ter agora estava em jogo. Esses homens, esses policiais, eles estão ligados à sua família de uma forma que você nunca imaginou, disse a avó com um olhar fixo e firme. Eles são parte do que suas famílias esconderam. Os verdadeiros vilões se travestem de protetores. Marcos deu um passo para trás, o celular quase escorregando de sua mão. A revelação caiu como um raio. Corrupção, escândalos familiares, lealdades quebradas. Era como se um véu tivesse sido levantado. A confiança estava sendo rasgada como papel. Mas então, o inesperado aconteceu. Um dos policiais, que até então parecia um lobo, desmoronou em lágrimas. Não, isso não pode ser verdade! Gritou ele, com a voz entrecortada. João piscou atordoado. O que estava acontecendo? O homem à sua frente passou de predador a uma presa emocional em segundos. Os outros policiais entreolharam-se, a tensão disparando. Qual é, cara? O que você sabe que não avisou? Um deles disparou num ataque furtivo. O primeiro policial desvinculou-se e, em um momento de revelação frenética, começou a falar. Havia algo que não podíamos deixar escapar. Seu pai, ele não foi preso apenas por acaso. Ele sabe, ele sempre soube. Uma rede muito maior está em ação. Um nó se formou na garganta de João. Ele olhou para a vovó, os olhos arregalados. O que mais nós não sabemos? A pergunta estava no ar. Um mistério que poderia destruir tudo. O que havia acontecido entre suas famílias? O que mais ia se revelar? E, acima de tudo,
quem eram realmente os verdadeiros inimigos. O que parecia ser um simples confronto policial, agora era uma tempestade de segredos. A sala estava prestes a explodir em uma fúria de revelações. João sentia que a próxima jogada poderia mudar tudo. Ele não sabia se estava pronto, mas de uma coisa ele tinha certeza: nada seria como antes. A verdade estava a caminho, e as respostas poderiam custar suas vidas. A tensão na sala era palpável. A frase do policial ecoou, cortante como vidro. Isso não vai acabar bem para vocês. A avó, que antes era apenas uma mulher frágil, agora estava em pé, ereta e desafiadora. O olhar de João alternava entre o medo e a determinação. O que emanava da sua coragem era: a avó sabia de algo. Algo que podia mudar tudo. Mas antes que alguém pudesse responder, um celular tocou. O som rompeu o clima pesado. Todos os olhares se voltaram para Marcos, que estava com a mão dentro do bolso. Ele hesitou. A ansiedade na sua expressão aumentou. É um número desconhecido, murmurou nervoso. João sentiu um impulso de alertá-lo, mas era tarde demais. Marcos atendeu. Alô? A voz dele estava tensa. Os policiais aproveitaram a distração e avançaram um passo à frente, brandindo ameaças silenciosas. A avó permaneceu firme, encarando-os como se a força dos seus anos de vida fosse capaz de afastá-los. Marcos, você precisa vir aqui agora. Sou eu, o seu pai. A voz do outro lado desencadeou um vendaval de emoções. João viu a mudança no rosto de Marcos, uma confusão misturada a um desespero profundo. Ele ficou imóvel, como um retrato emoldurado de dor. Pai, o que você quer? O que está acontecendo? A voz dele tremeu e, de repente, tudo fez sentido. O olhar da avó mudou. Suas feições deixaram entrever a compreensão profunda, uma interseção de passados. A avó fez um gesto para que João se aproximasse. Escute, filho, todos aqui têm suas histórias. Marcos, ele tem o direito de saber a verdade. E você também. João mal conseguia processar. Era um momento que antes parecia dramático e cheio de ameaças. Agora se tornava um labirinto de revelações. Seu pai está na prisão por causa de segredos que envolvem nossa família. Os policiais, eles estão envolvidos. E você, Marcos, precisa escolher um lado. As palavras da avó caíram como bombas. O impacto foi instantâneo, levando todos a um silêncio sufocante. Os policiais hesitaram, seus rostos pálidos. Qualquer poder que pareciam ter agora estava em jogo. Esses homens, esses policiais, eles estão ligados à sua família de uma forma que você nunca imaginou, disse a avó, com um olhar fixo e firme. Eles são parte do que suas famílias esconderam. Os verdadeiros vilões se travestem de protetores. Marcos deu um passo para trás, o celular quase escorregando de sua mão. A revelação caiu como um raio. Corrupção, escândalos familiares, lealdades quebradas. Era como se um véu tivesse sido levantado. A confiança estava sendo rasgada como papel, mas então o inesperado aconteceu. Um dos policiais, que até então parecia um lobo, desmoronou em lágrimas. Não, isso não pode ser verdade, gritou ele com a voz entrecortada. João piscou, atordoado. O que estava acontecendo? O homem à sua frente passou de predador a uma presa emocional em segundos. Os outros policiais entreolharam-se, a tensão disparando. Qual é, cara?
O que você sabe que não avisou? Um deles disparou num ataque furtivo. O primeiro policial desvinculou-se e, em um momento de revelação frenética, começou a falar. Havia algo que não podíamos deixar escapar. Seu pai, ele não foi preso apenas por acaso. Ele sempre soube, uma rede muito maior está em ação. Então, um tempo parou. Cada um ali segurou a respiração. O que ele estava dizendo era mais do que uma simples revelação. Era uma bomba prestes a explodir. O policial falou de um plano obscuro, de como as autoridades estavam envolvidas numa teia de deduções e estratégias. As famílias no poder sempre fizeram acordos sujos, e ele, mesmo depois de tudo, nunca conseguiu sair. Foi nesse momento que os outros policiais, antes tão ameaçadores, se separaram em um espetáculo de vulnerabilidade. Não somos vilões, tentávamos proteger nossas famílias. É por isso que estamos aqui, um deles disse, histericamente. A avó ficou em choque. Proteger? Com essa corrupção? Com essa violência? Não há proteção que justifique isso. Marcos então olhou para a avó e, com a voz trêmula, questionou. Se tudo isso é verdade, quem realmente é meu pai? A pergunta pairou no ar, como uma flecha disparada, e nesse instante a sala parecia tremer. O olhar da avó deslizou diretamente para o policial, que desatou a falar, como se reconhecesse algo que mais ninguém notara. As luzes começaram a piscar. E quando todos estavam à beira de uma nova revelação, o chão sob os pés de João se abriu. Um tiro ecoou na sala. O barulho ensurdecedor cortou a tensão como uma faca. Alguém gritou. O policial que falava agora estava estirado no chão, sangue se espalhando. A confusão tomou conta e todos começaram a gritar. Eram amigos, eram inimigos, eram familiares. Nas palavras dele havia algo que poderia destruir tudo. João sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? O caos se instalou. E ele não sabia em quem confiar. As sombras dançavam diante de seus olhos. E o que parecia ser uma luta por justiça transformou-se em um jogo mortal. Qual era a verdade que todos temiam? E o que mais estava prestes a ser revelado sob o peso de uma única bala? Só havia uma certeza. Tudo estava prestes a mudar para sempre. A sala foi tomada por um silêncio sepulcral. O eco do tiro ainda reverberava nas paredes. Todos se viraram, os olhares cravados na cena. Em estado de choque, o policial caído no chão chorava, a vida escorrendo dele junto com o sangue. A avó, antes tão firme e poderosa, agora parecia envelhecer de repente, seu semblante pálido coberto pelo horror. Não, não, por favor! Gritou a avó, seu corpo tremendo. João sentiu seu coração afundar. Aquele momento, que poderia ser a virada da maré, agora era pura tragédia. As vozes se misturavam em gritos, perguntas sem resposta pairavam no ar. Os outros policiais começaram a se afastar, suas expressões mescladas entre medo e raiva. O que vocês estão fazendo? Precisamos chamar ajuda. Um deles se virou, apontando para João, como se procurasse um culpado na confusão. Marcos, completamente atordoado, gritou: Isso não pode estar acontecendo. Ele olhava para o pai, que ainda estava na linha, sem saber se continuava a escutar ou se deveria sair correndo. Então, um barulho estranho cortou a tensão.
Uma porta se abriu violentamente e uma figura encapuzada entrou como um espectro saído de um pesadelo. O rosto escondido na sombra, mas a presença era inconfundível. João sentiu um arrepio na espinha. Algo em modo de alerta ecoava em sua mente, como um instinto incontrolável. "Saia da frente!" bradou a figura, empurrando o policial atordoado com uma rapidez surpreendente. A sala toda se movimentou. João não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquela pessoa não era uma estranha. Ele conhecia aquele jeito de andar. A figura se virou, revelando seu rosto. Era a irmã de João. "Renata!" O nome saiu como um sussurro involuntário. Ele estava paralisado, sem saber o que pensar. "O que você está fazendo aqui?" As perguntas fervilhavam, mas nenhuma palavra saía. Renata não respondeu. Ela olhou profundamente nos olhos de João, um brilho de desespero misturado a uma determinação feroz. "Precisamos sair. A verdade é muito mais complicada do que imaginamos. Eles vão nos caçar." E então apontou para o cadáver do policial. "E não é só isso. Você não sabe, mas nossa mãe sempre esteve envolvida." Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. As palavras dela bateram como um soco no estômago de João. "O que você está dizendo?" Ele não conseguia acreditar. Isso não pode ser verdade. Ela fez escolhas. Escolhas que nos ligam a essa cidade de um jeito que nunca soubemos. "Não somos quem você pensa que somos", Renata disse. Sua voz tremendo, revelando uma verdade impactante. "Pode haver algo horrível, algo que você tem que conhecer. Precisamos sair agora, João." Naquele instante, a realidade ao redor de João desmoronou. O peso da revelação era insuportável. A palavra traição gritando em sua mente. Ele olhou para os policiais, seus rostos transformados em máscaras de incerteza. Ali, entre confusão e desespero, ele sentiu que a verdade que buscavam tinha laços que o prendiam a tudo isso. Os policiais começaram a puxar armas, o clima mudando rapidamente de caótico para letal. Renata estendeu a mão para João. "Vamos! Não temos tempo!" Ela o puxou, tirando-o de sua paralisia. Mas antes que pudessem se mover, um dos policiais, enxaguado em lágrimas e frustração, gritou: "Não façam nada estúpido! Nós não somos os monstros. A qualquer movimento agora poderia ser fatal." O que Renata trazia era uma tempestade de segredos e mentiras. O que mais ele não sabia sobre sua família? João estava diante de um precipício e o abismo parecia engolir tudo ao seu redor. "João! Renata!" Marcos gritou, sua voz rasgando o silêncio. Com a tensão mais alta que nunca, a única certeza estava em um ponto. Todos estavam perigosamente a um passo da destruição, e não havia como voltar atrás. A verdade era uma arma carregada, e sem dúvida, prestes a ser disparada. O que mais estava prestes a ser revelado? E quais seriam as consequências? O ar estava pesado, um nó invisível apertando o peito de João. Ele olhou para Renata, para a avó e para os policiais, cada um envolto em sua própria confusão. O que acontecia ali era mais do que um encontro desastroso. Era um jogo de vidas à beira do colapso. E agora, com essa revelação, tudo se transformava numa montanha-russa de emoções. "Nós precisamos sair", Renata insistiu, puxando João para o lado, enquanto os policiais, atordoados com o que haviam ouvido, trocavam olhares nervosos. Mas mal sabiam eles que a verdadeira tempestade estava prestes a se desencadear. O policial ferido no chão começou a se agitar, seus olhos se abrindo em um terror repentino. "Precisamos fazer isso! A verdade não pode ser mantida!
Eles vão nos silenciar! Sua voz era um misto de dor e desespero, como se entendesse que cada segundo contava. O eco de suas palavras reverberou pela sala, mergulhando todos em um silêncio angustiante. De repente, a porta se abriu com um estrondo. A figura encapuzada voltou, mas dessa vez não sozinha. Atrás dela, vários homens armados avançaram, rostos ocultos em máscaras, todos prontos para a ação. O estado de choque se transformou em pânico. Aquilo não era apenas uma briga pelo poder, era uma guerra. "Saia da frente! Agora!" gritou a figura encapuzada, empurrando Renata para o lado. João mal teve tempo de respirar. Ele se virou para o policial que estava no chão. "O que você sabe? Fale agora!" Sua voz era carregada de desespero. Nesse momento, a figura encapuzada se virou e, em uma fração de segundo, retirou o capuz. João ficou paralisado. "Mãe?" era a única palavra que conseguiu pronunciar. A mulher que ele pensava estar perdida, que ele nunca acreditara que veria novamente, estava bem ali. "João, a gente não tem tempo. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Eles vieram atrás de você." Sua mãe falou, a urgência na voz, cortando através da confusão. "Por que você não me contou?" A dor de anos em busca de respostas aflorou de maneira visceral. "Era você que estava envolvida em tudo isso? Não era assim que eu queria que você soubesse. Eu fiz o que pude. Essas pessoas, os policiais, eles estão aqui para proteger." A sentença dela foi interrompida pela nova explosão de raiva de Renata. "Protegê-los ou a você?" Renata disparou, os olhos brilhando com indignação. "Você estava disposta a nos deixar no escuro?" As palavras de Renata cortaram como um fio afiado. Mas nesse caos, a única certeza que João tinha era que a verdade agora estava prestes a se desenrolar diante deles. Enquanto a tensão se intensificava, algo dentro de João se mexeu. Ele não era mais a vítima em busca de respostas. Ele estava lutando por sua família, por tudo o que amava. O grupo de homens armados se aproximou e um deles disparou uma ordem. "Agora! Ninguém sai! Temos algo a fazer aqui!" O nervosismo deles encheu o ar, como se estivessem prontos para um confronto fatal. Era o momento decisivo. João olhou para sua mãe, em busca de um sinal, mas a expressão dela estava entre o medo e a determinação. Ele não podia deixar que isso acabasse assim. Olhou para Renata, para a avó e então para Marcos, todos reunidos em um fio tênue de esperança em meio ao caos. "Calem-se!" berrou um dos policiais, enquanto puxava a arma. "Se não se renderem, eu atiro!" Silêncio. Todos os corações pareciam parar. E então aconteceu! Com uma velocidade repentina, Renata empurrou João para o chão, enquanto um disparo ecoou na sala. O tempo pareceu congelar. Os olhos de João se arregalaram enquanto via a mãe ser atingida. "Não!" ele gritou, o sangue jorrando. Um grito coletivo ecoou no ambiente, um misto de choque e horror. Tudo em que João havia acreditado, tudo que ele pensava entender, se desfez em segundos. Ele nunca imaginara que naquele dia se veria aprisionado entre a morte e revelações devastadoras. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ele segurava a mão de sua mãe. Os mundos deles colidindo em um instante de tragédia. O que mais estava enterrado sob aquele manto de segredos? E quem era realmente o inimigo? Em meio ao turbilhão de emoções, uma única certeza emergiu. Nada seria como antes. E a batalha estava apenas começando. João despencou no chão, segurando a mão da mãe enquanto o mundo ao redor desmoronava em um turbilhão de gritos e lágrimas. O cheiro de pólvora pairava no ar, misturado ao delírio do sangue. A sala, antes cheia de confrontos e segredos, agora
parecia um campo de batalha em miniatura, onde a verdade e a mentira lutavam em um vai-vem implacável. A tensão era insuportável. Não, 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 mãe! As palavras saíam arrastadas, uma oração dolorosa. Ele podia sentir a vida dela escapando entre seus dedos. A mão dela esfriava rapidamente. O olhar dele se moveu desesperadamente em busca de socorro. Você vai ficar bem, por favor. Alguém ajude! Renata gritou e se agachou, mas não havia tempo para chorar. O homem encapuzado golpeou a parede e gritou ordens, criando caos. Os homens armados, agora mais ameaçadores do que nunca, pareciam prontos para disparar novamente. A pressão aumentava. Os segundos se esticavam como elásticos prestes a arrebentar. João alinhou suas emoções e rapidamente pensou nas alternativas. Era agora ou nunca. Precisamos nos esconder. Ele puxou Renata, quase arrastando-a em meio ao frenesi. Parecia que tudo acontecia lento e rápido ao mesmo tempo. A vida dele, a do grupo ali, pendia por um fio. A avó, com lágrimas nos olhos, observava cada movimento. Uma mistura de preocupação e amor em seu olhar. Foi quando, de repente, um estrondo ecoou ao longe, um som ensurdecedor que interrompeu o cenário de horror. As portas ao fundo se abriram com um estrondo. A luz do sol invadiu a sala e a silhueta de figuras conhecidas se perfilou na entrada. João reconheceu a voz imediatamente. Saíam da frente! Era Daniel, seu primo, acompanhado por uma unidade da SWAT, armados, determinados. Estamos aqui para desmantelar essa operação. Daniel! O grito de João misturou-se ao som da sirene. Ele não podia acreditar que sua família estava ali. A aparição deles era um alívio, uma lufada de ar em meio ao caos. Mas, antes que a alegria tivesse chance de se concretizar, algo totalmente inesperado aconteceu. Um dos homens encapuzados girou rapidamente, apontando sua arma em direção a Daniel. Naquele momento, com um único reflexo, a tia Helena, matriarca da família, desceu a escada correndo, e com a determinação de quem lutava por cada centímetro, ela desabou sobre o homem, tirando a arma de suas mãos. Helena! Não! Rosnou um dos policiais, em um gesto de desespero. O que aconteceu a seguir foi como uma cena de filme. O homem encapuzado, agora desarmado, sob a força de Helena, caiu, e na queda, a máscara que escondia seu rosto se deslocou, revelando um rosto que ninguém jamais esperaria ver. O que você está fazendo aqui, Tiago? A voz de João se quebrou. Seu primo, Tiago, e sua própria carne estavam lá, do outro lado. Como você pôde? As expressões de incredulidade e horror misturaram-se na sala. O sentimento de traição cortou como uma faca. Tiago, o jovem que ele conhecia e havia crescido com, agora estava profundamente enraizado em um mundo que João não reconhecia. O que mais a família dele escondia? Tiago, são nossos! Você não pode estar com eles! Renata gritou, enquanto olhava para o primo, o coração dela batendo forte dentro do peito. Ninguém queria acreditar no que estava acontecendo. Desculpa, João! Tiago chorou. Eu só estava seguindo ordens. Tinha que proteger nossa família. Vocês não entendem? A sala parecia estar em chamas com a revelação, segredos desconstruídos em instantes. O olhar de João girou entre os rostos aterrados. A realidade dele mudando a cada segundo. Não havia como voltar atrás. O fio que unia suas histórias agora se desfazia e o que restava era um abismo ignorado.
A tensão subia, e entre gritos de desespero, deslizes de culpa e memórias rasgadas, João sentiu seu corpo vibrar de necessidade. O que mais não sabia? E o que haveria de vir a seguir numa realidade que se desvanecia? Nesse momento, a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Pequenos segredos que se arrastavam entre laços de família. Agora Blitz sob uma luz cruel. Não, isso não pode acabar assim, ele pensou. E com a mente fervendo em tumulto, ele olhou para a mãe, caindo sob o peso das verdades. A batalha pela verdade começaria. Mas qual verdade isso realmente era? João despencou no chão, segurando a mão da mãe, enquanto o mundo ao redor desmoronava em um turbilhão de gritos e lágrimas. O cheiro de pólvora pairava no ar, misturado ao delírio do sangue. A sala, antes cheia de confrontos e segredos, agora parecia um campo de batalha em miniatura, onde a verdade e a mentira lutavam num vai-e-vem implacável. A tensão era insuportável. Não, 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 mãe! As palavras saíam arrastadas, uma oração dolorosa. Ele podia sentir a vida dela escapando entre seus dedos. A mão dela esfriava rapidamente. O olhar de João se movia desesperadamente em busca de socorro. Você vai ficar bem? Por favor! Alguém! Ajude! Renata gritou e se agachou, mas não havia tempo para chorar. O homem encapuzado golpeou a parede e gritou ordens, criando caos. Os homens armados, agora mais ameaçadores do que nunca, pareciam prontos para disparar novamente. A pressão aumentava. Os segundos se esticavam como elásticos, prestes a arrebentar. João alinhou suas emoções e rapidamente pensou nas alternativas. Era agora ou nunca. Precisamos nos esconder. Ele puxou Renata, quase arrastando-a em meio ao frenesi. Parecia que tudo acontecia lento e rápido ao mesmo tempo. A vida dele, a do grupo ali, pendia por um fio. A avó, com lágrimas nos olhos, observava cada movimento. Uma mistura de preocupação e amor em seu olhar. Foi quando, de repente, um estrondo ecoou ao longe. Um som ensurdecedor que interrompeu o cenário de horror. As portas ao fundo se abriram com um estrondo. A luz do sol invadiu a sala e a silhueta de figuras conhecidas se perfilou na entrada. João reconheceu a voz imediatamente. Saíam da frente! Era Daniel, seu primo, acompanhado por uma unidade da SWAT, armados, determinados. Estamos aqui para desmantelar essa operação. Daniel. O grito de João se misturou ao som da sirene. Ele não podia acreditar que sua família estava ali. A aparição deles era um alívio, uma lufada de ar em meio ao caos. Mas, antes que a alegria tivesse chance de se concretizar, outro disparo ecoou, mais próximo, fazendo todos se virarem. Um dos homens encapuzados, em um acesso de desespero, disparou em direção aos novos intrusos. O som do tiro ressoou, e então tudo aconteceu em um turbilhão de ação. O policial ferido no chão, o agente da SWAT que se posicionou para proteger seu parceiro, tudo parecia um desenho animado de tragédia. Não! Daniel gritou, jogando-se para o lado, mas era tarde demais. O tiro atingiu um dos agentes, que colidiu contra a parede, caindo, inerte. O pânico tomou conta da sala. João sentiu um nó na garganta. O espanto no rosto de todos era palpável, enquanto a situação escorria de controle. Nesse momento de caos, algo ainda mais inimaginável aconteceu. Em meio à confusão, o homem encapuzado que havia sido socorrido por Helena se levantou, agora com uma expressão furiosa.
Com um movimento rápido, ele puxou a máscara para baixo. O que revelaram os olhos de João foi um choque absoluto que atravessou seu corpo como um raio. Era o pai dele, aquele que ele acreditava estar desaparecido, envolto em segredos. Pai? A palavra saiu como um sussurro. A sala mergulhou em um silêncio catastrófico. Ele mal podia processar. Você não entende, João? Eu estava tentando proteger vocês. A voz dele estava trêmula, misturada a um sentimento de desespero e arrependimento. Se você soubesse a verdade, essa cidade, o que eu fiz por vocês... O que você fez? João berrou, a realidade em tumulto em sua mente. Você estava com eles o tempo todo? Não é assim! Eu não fiz isso por vontade. A família... Temos muitos inimigos, e estar com eles era a única forma de garantir sua segurança. A verdade... Ele hesitou, olhar perdido entre o medo e a determinação. O ambiente estava prestes a explodir. Os policiais de um lado e a SWAT do outro, enquanto a tensão se intensificava. Renata e a avó estavam em estado de choque, os corações acelerando no ritmo de uma sinfonia caótica. Então João percebeu o que mais sua família havia enterrado sob camadas de segredos. O que a presença do pai significava para tudo que eles haviam lutado até agora. E mais importante ainda, o que essa verdade revelaria sobre o que estava prestes a acontecer. Enquanto a sala pegava fogo com as revelações, ele sabia que nada seria como antes, e que o jogo estava apenas começando, com consequências inimagináveis no horizonte. João estava paralisado, o olhar fixo em seu pai, enquanto a sala vibrava com uma tensão insuportável. As revelações dançavam como sombras ao redor, conectando segredos e traições em um emaranhado de dor. O homem que ele sempre imaginou perdido, agora diante dele, quebrou o chão sob os pés do garoto. Você não entende, João. Eu estava tentando proteger vocês. O mundo parecia girar ao redor deles. As armas dos policiais tremiam. As expressões mudavam entre medo e desespero. Os gritos ecoavam e, no meio do caos, outra figura surgiu. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados, empurrando um dos homens encapuzados com força. Fiquem longe deles! Ela gritou, revelando o rosto aos poucos, enquanto a luz da sala iluminava seu semblante. Era Sofia, uma antiga amiga da família, alguém em quem João nunca pensou que veria novamente. Mãe? A palavra escapou da boca de João, um sussurro de incredulidade. O coração dele disparou. Sofia, o que você está fazendo aqui? Não há tempo para explicações. Eles sabem que você está aqui. Precisamos sair agora. A urgência na voz dela era palpável. João piscou, tentando entender aquela nova camada de confusão. Mas no fundo, o instinto o dizia que ela estava certa. As balas zumbiam, nítidas e ameaçadoras. Tiago, o primo que havia se revelado contra a família, agora estava a um passo da traição completa. Vocês não têm ideia do que estão fazendo! Ele gritou, apontando para Sofia, sua expressão repleta de desprezo. Ela está com eles, nunca acreditem nela. Tiago, cala a boca! Gritou Renata, entre lágrimas. Você é o último que pode falar sobre lealdade. Os olhos de João se entrelaçaram nas tensões da sala. No entanto, a situação se agravou quando uma série de tiros ecoou pela entrada. É a SWAT! Estamos salvos! Daniel, seu primo mais velho, entrou como um furacão e as armas se voltaram para ele. Então, o choque atingiu, medindo de forma impiedosa. O rosto de Daniel começava a se desvanecer sob a pressão, enquanto uma sombra se desenrolava atrás dele. João franziu o senho. Era outra pessoa,
sua presença se erguendo como uma tempestade. "Parem tudo!" declarou com força. Era o delegado da cidade, o mesmo que sempre se dizia protetor. "Você? O que está fazendo aqui?" rosnou um dos policiais, a voz carregada de suspeita. Mas antes que qualquer resposta pudesse ocorrer, o delegado puxou uma arma. "Todos vocês estão presos. É a última vez que a cena de crime se repete." O mundo de João se encheu de choque. Ele estava sendo acusado novamente sem chance de defesa. A sala virou um tribunal improvisado. Gritos e ordens, lágrimas e desespero. "Não, isso não pode ser verdade!" gritou a avó, apoiando-se na mesa. A reviravolta acontecia por camadas, revelando uma verdadeira tempestade de conflitos entre lealdades e traições. O olhar faminto de Tiago Lustros conhecia a tensão. Só num instante tudo se tornou um borrão. Um estrondo retumbou e uma explosão de fumaça preencheu o ambiente, chocando todos dentro da sala. "Corra!" Sofia gritou, e o grito dela foi um chamado à ação. Mas no meio da confusão, João sentiu uma mão familiar pousar em seu ombro, e o estômago dele se virou. Era sua mãe, com uma expressão que dizia muito mais do que o contexto dela fazia parecer. "João, há segredos que os ligam a isso tudo, e o que você vai descobrir pode mudar tudo, para sempre." A confusão se espalhou, e nesse segundo, quando a fumaça pairava no ar, uma nova verdade começou a emergir. Ali, no centro do redemoinho de emoções, João percebeu que cada um ali tinha suas próprias batalhas, traumas que iam além do que ele jamais poderia entender. "Por que você não pode me contar tudo?" ele perguntou, a pergunta ecoando enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. No entanto, no calor daquele momento, o que realmente importava estava prestes a ser revelado, espalhando um rugido interno. Uma nova camada de segredos desafiava cada certeza construída. E antes que pudesse entender completamente, tudo ao seu redor explodiu em uma dança de luz e som. Um novo caminho se descortinando em meio à confusão e tensão. O que mais permaneceria escondido sob essa espiral de mentiras? A verdade estava a ponto de ser desvelada, mas a cada passo, as sombras pareciam se intensificar, deixando João em um fio puxante entre o amor e a traição. O caos tomou conta da sala. O eco dos tiros ainda reverberava nas paredes, e o ar estava pesado, com o cheiro de pólvora e sangue. João olhou para sua mãe, em agonia, a vida esvaindo-se diante de seus olhos. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele nunca imaginou que aquele dia terminaria assim, cercado por mentiras e traições. "Não, mãe, por favor!" A voz dele saiu como um grito desesperado. Ele a segurou, tentando transferir toda a sua força para ela. A expressão de dor no rosto dela era um reflexo do desespero que ele sentia dentro de si. Enquanto isso, a confusão e o caos ao redor se intensificavam. Sofia, a amiga da família, lutava contra os homens encapuzados, enquanto Daniel e outros agentes tentavam manter a situação sob controle. "Vocês precisam sair!" gritou um dos policiais da SWAT, apontando sua arma para os encapuzados. "Eu não vou repetir. Recomponham-se ou será tarde demais." Em meio a esse borbulho de ação, Tiago, com o rosto marcado por um misto de ódio e desespero,
Avançou em direção a João. Você não sabe o que está acontecendo. Essa é a sua chance de nos salvar. Isto não é sobre mim. João berrou, a raiva inflamando suas palavras. É sobre o que vocês fizeram à mamãe. O alvo de sua fúria era claro. Não apenas as ações daquelas pessoas, mas o silêncio de sua própria família. Períodos de tempo em que ele não soube a verdade. A fúria da cena produzia um efeito surreal, como se tudo estivesse em câmera lenta. Uma luz piscava intermitentemente, criando sombras flutuantes nas faces angustiosas que o cercavam. E, de repente, Renata, sua irmã, gritou: "Nós precisamos sair, João! Agora!" Mas antes que pudesse reagir, um novo estrondo ecoou, uma explosão. A porta foi arrombada com um empurrão violento. Um grupo de pessoas entrou, gritando e armados. João ficou chocado ao reconhecer suas expressões. Eram amigos, vizinhos, pessoas que conhecia desde criança. Todos ali por um único motivo. "Está tudo bem! Estamos aqui!" Um deles gritou, parecendo entender a gravidade da situação. Mas quando as vozes começaram a se misturar, a sala se transformou numa bola de nervos, em que ninguém sabia mais quem estava a favor de quem. E no centro desse furacão, a verdade começou a emergir. A expressão de sua mãe tornou-se mais calma enquanto olhava para João. "A verdade é pesada, mas você precisa saber dela, filho. Nós não somos apenas vítimas nesse jogo. Há uma história que nos une, segredos que correm nas veias de nossa família." "Chega!" gritou Tiago, a raiva explodindo sobre sua face. "Você não pode simplesmente falar sobre isso agora. Não há tempo." "No entanto, talvez essa seja a única chance de sobreviver", disse Sofia. Agora se juntou a eles. "Precisamos enfrentar isso juntos ou não sairemos vivos dessa. Todos aqui têm que escolher um lado, e é agora." O instinto de João queimava. Ele olhou para cada rosto, cada amigo e inimigo, e sentiu o calor da força coletiva. No fundo, sabia que tinham uma escolha a fazer: se unirem e lutarem, ou se deixarem que o legado de segredos e mentiras consumisse a todos. Então, em meio a momentos de silêncio, a decisão pairou no ar. Uma última chance para todos. Antes que pudesse decidir, um grito cortou o silêncio: "Fujam! Agora!" As vozes se uniram em um clamor, e em um instante a adrenalina varreu João. Enquanto sua mente girava entre o medo e a esperança, ele agarrou a mão de sua mãe e dela de Renata. Juntos, eles correram pela saída, levando consigo o peso de suas escolhas e caminhando para enfrentar o desconhecido lá fora. Os gritos e as trocas de tiros continuaram, enquanto eles se afastavam da confusão. Mas no fundo, sabiam que a verdadeira luta ainda estava por vir. O que os aguardava fora daquelas paredes? A verdade, a possibilidade de vitória, o renascimento de uma nova história. E você? O que achou dessa história eletrizante? Este é o momento de você se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o seu momento de demonstrar apoio. Não fique de fora.